Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Se eu pudesse dar um tema profético para esse ano, eu diria que esse ano é o ano do crescimento. Amém. Amém, gente? Amém. Você está aqui comigo? Glória a Deus. Eu diria que esse ano a proposta de Deus para nós é crescimento, eu não tenho dúvida disso. Sabe, e é interessante porque é o que? 2 meses e meio, né, Aline? Me ajuda aí. 2 meses e meio a gente tem falado sobre crescimento, e isso é uma fonte que não para de jorrar, porque todas as vezes que a gente se dedica em estudar, Deus vem revelando coisas para nós, e hoje não vai ser diferente para a gente. E vamos nessa então. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Todos acharam? Amém. Vai dizer assim, ó: sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês cresçam e sejam o que, gente? Salvos. Vou ler de novo. Sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês cresçam e sejam salvos. Engraçado que apóstolo Paulo, ele começa a falar, Pedro, ele fala aqui algo que apóstolo Paulo já havia falado anteriormente lá na igreja de Coríntios. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, quando Paulo chama a atenção da igreja e dizendo para a igreja, esse momento era um momento que vocês deveriam demonstrar maturidade, e agora vocês demonstram que vocês ainda são bebês espirituais e vocês ainda estão precisando de leite. E eu não posso falar a vocês como adultos, porque tudo que vocês precisam agora, ou seja, o momento que vocês estão vivendo, é momento de pessoas que ainda dependem de leite espiritual. E agora Pedro vem dizer que essa fase do leite espiritual é uma fase que é totalmente necessária para o crescimento daquele que nasceu de novo. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Ou seja, passar por esse processo de ser bebê no espírito é primordial para que a gente cresça. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo Pedro revelando para nós que, para que a gente cresça e se torne pessoas maduras no espírito, a gente precisa antes passar por esse processo. Que processo é esse? Do leite espiritual. Ou seja, eu não sei se você lembra, mas eu já disse aqui algumas vezes, que quando a gente nasce de novo, é como na vida natural, é como no natural. Toda criança, quando ela nasce, para que ela alcance o crescimento, ela precisa de quê, gente? Ela precisa de leite materno, que tem todos os nutrientes para que ela possa crescer. No espiritual é a mesma coisa. Quando o espírito humano, ou quando a pessoa nasce de novo, ela é como um bebê espiritual. E assim como no natural, no espiritual é a mesma coisa. Ela também precisa de um leite espiritual. Ela precisa de os primeiros passos, tá, que são primordiais e que serão determinantes para o crescimento dessa pessoa no espírito. Aí talvez alguém me pergunte: pastor, que leite espiritual é esse? Que fundamento é esse que essa pessoa precisa? Eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios, rapidinho, no capítulo 3. Só voltar um pouco. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. E depois você abre em Hebreus, capítulo 5. Porque são palavras paralelas. Mas vamos a 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Vai dizer: queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Verso 2. Eu os tenho nutrido com leite, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Foi aquilo que a gente comentou antes. Agora vamos a Hebreus capítulo 5.
Hebreus capítulo 5, verso 11. Vai dizer: existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deveriam estar ensinando a outros. Mas em vez disso, vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são apenas criancinhas que não podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o que é errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo por meio de constante exercício. Então olha que são duas palavras paralelas que Paulo fala para nós. Primeiro em Hebreus e agora... Primeiro em Coríntios e agora em Hebreus. E olhando para essa palavra a gente começa a perceber o seguinte, que de fato quando a nossa vida começa, de fato quando a gente nasce de novo, a gente precisa desses primeiros passos. E receber esse leite espiritual para que a gente então alcance, ou melhor, para que a gente passe por esse processo de crescimento até chegar no alimento sólido. Ou seja, quando eu olho para essas duas palavras, eu percebo que a imaturidade do nosso espírito, ela é só um momento. Eu vou falar uma coisa para que você entenda melhor o que eu estou tentando te explicar. Deus não nos fez nascer de novo para que a gente vivesse uma vida inteira como criança no espírito. Mas quando a gente nasce de novo, eu já disse isso aqui e vou repetir, existe agora, depois que a gente nasceu, uma perspectiva no coração de Deus. Que perspectiva é essa? De que a gente cresça no nosso espírito, para que a gente tenha acesso às coisas que são do reino. Ou seja, para que a gente abandone agora o leite, que embora seja primordial, mas a gente não pode viver uma vida inteira se alimentando de leite no espírito. Quem está pegando? Mas agora Paulo está dizendo para essa galera que depois desse processo de leite, a gente precisa começar a se alimentar agora de um alimento espiritual mais sólido, de um alimento espiritual mais forte. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Então quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que é só um momento. Eu quero ilustrar uma parada para você aqui, para que você entenda melhor o que eu estou tentando dizer. É muito lindo quando você vê uma criança. Eu acho que toda criança já quis ser super-herói um dia. Eu pelo menos fazia isso quando era criança. Eu acho que toda criança já pegou lá da sua mãe, enfim, em casa, uma toalha, já amarrou no pescoço e já colocou uma calça aí por cima da calça, colocou uma cueca para dizer que era o super-homem. Porque não é assim que funciona. É ou não é, gente? Vem comigo. Eu estou falando isso para você entender. Isso é legal, isso é bacana, isso é coisa de infância, né? Isso é coisa de criança. Mas se um adulto fizer isso, não vai ficar tão bacana assim. Vai ficar? Vai ser motivo de quê? De quê, gente? Hã? De piada. Se um adulto agir como uma criança, é totalmente diferente. Ou seja, a criança faz aquilo porque é próprio de uma criança agir daquela forma. Mas isso não serve para aquele que já tem uma maior idade. Embora pareça engraçado, isso não é próprio de quem cresceu. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo essas duas situações. A proposta de Deus é de que a gente cresça. Porém, existem algumas pessoas que, mesmo sabendo que a proposta de Deus é que você cresça, existem algumas pessoas que não querem alcançar essa estatura de que Cristo espera. O que você está querendo dizer, pastor? Existem pessoas que ainda querem amarrar uma toalha no pescoço e colocar a cueca por cima da calça. Talvez para chamar a atenção, eu não sei porquê, mas eu quero dizer para você que a proposta de Deus é de que você cresça. Eu quero dizer para você que existe uma pessoa que é a pessoa de Deus, que espera que você cresça. Sabe, Paulo quando falou isso aqui, sabe o que é interessante? É que Paulo, quando falou a Hebreus e falou a galera lá da igreja de Coríntios, Paulo falou para uma galera que já havia recebido a palavra. Por isso, quando você leu aqui, eu acho que você vai concordar comigo, que Paulo foi até um pouco duro em suas palavras.
E por que Paulo foi duro em suas palavras, tanto para a igreja de Corinto e agora a carta aos Hebreus? Ele está sendo duro porque ele já havia doutrinado a igreja. Porém, mesmo tendo ensinado a igreja, tendo passado por esse processo do leite espiritual, para que eles pudessem chegar à maturidade no seu espírito, a igreja não entendeu muito bem. E eles começaram a fazer aquilo que os seus próprios desejos estavam dizendo, aquilo que a sua própria mentalidade estava apontando. Era isso que eles faziam, abandonando a fé na palavra que Paulo havia ensinado. E às vezes a gente se encontra nessa mesma situação. Existem momentos que a gente abandona tudo que a gente aprendeu. Eu falei até isso no Igapitim, na quinta, né? Na quinta-feira. Quem estava lá pegou o que eu falei. Às vezes a gente acaba abandonando esses fundamentos. Porque é justamente isso. Paulo, quando fala, você que puder anotar, anote isso. Paulo, quando fala da questão do leite espiritual, do que é que Paulo estava falando? Paulo estava falando dos primeiros fundamentos para a nova criatura. Que primeiro fundamento é esse? O primeiro fundamento que alguém precisa saber, ou que alguém precisa entender quando nasce de novo, é aprender sobre Jesus. Quando Paulo fala sobre a questão do leite espiritual, Paulo está falando sobre a revelação, Paulo está falando sobre Jesus. Então, se existe uma coisa, preste atenção em mim aqui, por favor. Se existe uma coisa que um novo convertido precisa saber ou precisa receber como fundamento no seu espírito, assim que ele nasce de novo, que palavra é essa, pastor? É aprender sobre Jesus. Esse é o fundamento, esse é o leite espiritual. Porém, a gente não pode viver uma vida inteira só falando e aprendendo sobre isso. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Amém, gente? Amém. Vocês estão entendendo isso? Não dá para a gente viver uma vida inteira falando sobre isso. Embora ele seja primordial, a gente precisa de dar mais alguns passos para que a gente alcance esse crescimento. Tá bom? Então você que puder anotar, anota aí que eu vou falar para você aqui. O leite espiritual, ele é um princípio fundamental para que a gente cresça. Porém, a gente não pode permanecer nisso. Tá bom? Outra coisa, quando precisamos aprender sobre os princípios elementares, ou seja, aquilo que nos fará crescer de fato, nós ainda estamos estacionados numa dieta do leite. O que eu estou querendo dizer para você? Por conta de algumas situações, a gente fica muito preso no primeiro fundamento, que é esse leite espiritual. E se só existe, olha só o que eu vou dizer para você, se só existe, se a igreja fosse constituída somente de bebês espirituais, nós jamais conseguiríamos falar sobre os elementos fundamentais para o crescimento, para que a gente alcance a maioridade. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Então a gente não pode ficar a vida inteira tratando e falando com pessoas como se elas fossem bebês o resto da vida, gente. Você quer ver uma coisa? Existem algumas coisas e algumas atitudes que demonstram a pessoa que ainda está na primeira infância, na primeira idade, no estágio do leite, né? Ou de pessoas que cresceram, tá? Existem algumas coisas, eu vou falar sobre isso mais tarde, tá? Então, olha só. Depois que a gente abandona essa primeira fase, a gente precisa falar sobre alguns fundamentos elementares para o crescimento desse espírito agora, desse meu espírito. E talvez alguém pergunte, pastor, que princípios são esses? O que eu preciso aprender para que o meu espírito evolua e comece a crescer, para eu sair desse estágio de primeira infância, tá? Dessa dieta do leite a vida inteira. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse crescimento está atrelado ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Ou seja, Jesus. Vamos a Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 13. Vai dizer assim, ó: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso, o que, gente?
De quem? Eu acho que você não achou, vou dar um tempinho para você achar. Efésios capítulo 4, verso 13. Estou correndo, né? Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 13. Todos acharam? Amém, gente? Amém. Vocês estão muito tímidos hoje. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos maduros no Senhor. Então veja bem, eu não posso crescer no meu espírito se eu não tiver o conhecimento pleno do Filho de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber da revelação de Jesus. Se eu não tiver o conhecimento pleno de Jesus, eu não posso amadurecer no meu espírito. Ou seja, na estatura que Deus espera. Tá bom? Então, olha só. Sendo que o conhecimento pleno de Jesus, esse conhecimento pleno está atrelado a algumas coisas, a alguns passos. Tá? Que primeiro passo é esse? Você que puder anotar, anote aí. O primeiro passo é ter o discernimento pleno de Deus, o qual foi executado por Jesus, enviado para isso. Tá? Ter o conhecimento pleno do plano de Deus, a qual foi executado por Jesus, enviado para isso. Gente, qual foi o plano de Deus para a humanidade? O plano de Deus para a humanidade foi justamente esse processo de substituição. Ou seja, ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, ele enviou o seu filho, né? Assim como diz lá no Evangelho de João 3,16, que ele enviou o seu único filho para quê? Para que todo aquele que nele não pereça, mas tivesse a vida eterna. Então esse foi o plano de Deus. Ou seja, substituir, colocar Jesus no nosso lugar. Não é isso? Esse foi o plano de Deus. Então esse é o primeiro passo, como conhecimento pleno de Cristo. Eu preciso entender que Jesus veio como o substituto. Ele veio para morrer no meu lugar. Tá certo? Então veja bem, é por isso que a palavra diz que ele, sendo filho de Deus, sem ter pecado nenhum, ele se tornou maldição no nosso lugar, para que nós nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Beleza? Então olha só, se eu não colocar isso para dentro, se eu não entender que eu sou, em Cristo, justiça de Deus, eu não poderei crescer no meu espírito. Porque se existe algo que o diabo tenta contra a igreja, é justamente deformar o caráter da igreja. Ou seja, dizer que você é pecador, dizer que você não é digno, dizer que você não merece, dizer que você não é digno de tomar a Santa Ceia hoje porque você pecou ontem, sendo que a palavra está dizendo que existiu alguém que trocou de lugar com você. Existiu alguém que morreu no seu lugar. Existiu alguém que assumiu toda a maldição e te tornou o quê? Alguém me responde. Oi? Ele me tornou justiça de Deus. E sabe de uma coisa? Eu tenho pensado muito nisso esses dias. É impressionante como nós somos lentos a entender a questão da justiça. Engraçado é que tudo que nos é ensinado a gente coloca para dentro e a gente pratica muito rápido. Mas quando a gente fala sobre a questão daquilo que somos como justiça de Deus, ainda existe uma lentidão na mentalidade das pessoas de entender que o meu estado de justiça não está atrelado àquilo que eu faço, ou o meu estado de justiça não está atrelado àquilo que eu fiz ontem ou àquilo que eu vou fazer. Mas o estado de justiça está atrelado a uma obra que já foi feita por mim na cruz do Calvário. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Isso não é por mérito próprio, isso não é uma capacidade que eu posso fazer. Mas isso é uma obra que foi feita por nós. E quando eu levantei a mão e aceitei a Jesus como meu único Salvador,
automaticamente o processo de justiça começou na minha vida. E a única pessoa que pode parar, pega isso que eu vou dizer para você, que isso é importante. A única pessoa que pode parar o processo de justiça ou o processo de crescimento na minha vida sou eu mesmo. Por quê, pastor? Por conta da minha mentalidade. Por conta da minha maneira própria de pensar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tornou você nova criatura para que você pensasse do jeito que você quer pensar. A Bíblia diz que agora, uma vez que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos o quê? Nova criatura. Tudo o que está em Cristo agora habita em nós. Nós temos uma nova natureza. E se nós temos uma nova natureza, uma vez que estamos em Cristo, nós temos o mesmo tipo de mentalidade que Ele tem. Então não dá para a gente oscilar no tipo de pensamento por conta daquilo que a gente faz. Gente, deixa eu bater nessa tecla aqui para você, por favor. Você precisa pegar muito forte isso que eu estou dizendo. O processo de justiça, olha só. O processo de justificação ou o processo de justiça foi justamente aqui que foi estabelecido um novo tempo para a igreja. Se existe algo que a igreja agora, em 2017, precisa colocar para dentro, é justamente a questão da justiça. E aí, olhando para isso aqui, eu comecei a pensar, porque está tudo atrelado. Eu disse para você que para crescer a gente precisa passar pelo processo da primeira infância, que é receber o leite espiritual, porém não podemos ficar estacionados aqui, mas agora a gente precisa receber um alimento sólido para crescer, não é isso? Eu duvido que nós adultos vamos conseguir viver uma vida bebendo só leite. Naturalmente falando, tem como? Não. A gente precisa de alimento sólido. Só que olhando para isso aqui, e justamente para essa questão da justiça que eu estou falando para você, eu pude perceber o porquê de um problema crônico que a igreja tem de evoluir e de crescer. E esse processo de crescimento, essa dificuldade para crescer, se dá justamente por conta do tipo de alimento, ou do discernimento de quando trocar o alimento. O que você está querendo dizer, pastor? Tem gente que tem 10, 20, 30 anos na igreja, mas o alimento que sai daqui ainda é leite. Para uma pessoa que precisa estar recebendo alimento sólido. Você está pegando o que eu estou dizendo? Apóstolo Paulo estava batendo justamente nessa questão. A galera precisava de um alimento. A galera estava recebendo um alimento específico, porém agia como criança. Quando eu olho para isso, eu percebo que nós, ou seja, aqueles que liberam a dieta para a igreja, a gente precisa ter o discernimento na hora de mudar o alimento. E é justamente aqui que mora a problemática do crescimento da igreja. Porque existem momentos que a igreja precisa de um alimento sólido e a gente está preso no líquido ainda. Eu estou muito preocupado, vou te usar como exemplo, tá bom, Washington? Eu estou muito preocupado em dar leitinho para o Washington, porque eu estou com medo de magoar o Washington. Porque eu estou com medo de liberar um alimento sólido e eu tenho medo, eu não sei se ele vai digerir, eu não sei como é que vai ser esse processo, eu não sei se ele vai aguentar. A gente está muito preocupado com isso, em cultivar a primeira infância das pessoas dentro da igreja. Porque elas precisam, olha só o que eu vou dizer para você agora, hein? Porque elas precisam permanecer, porque elas precisam ficar. E deixa eu falar para você uma coisa. É muito mais fácil a gente dominar alguém que está na primeira infância do que alguém que já cresceu. E agora? É muito mais fácil eu dizer, vou te usar como exemplo, para você participar comigo. É muito mais fácil eu dizer para o Alex, como um exemplo, o cara está na primeira infância, eu dizer, Alex, faça isso, Alex, faça aquilo outro, vá para lá, venha para cá. Sem questionar, ele vai fazer. Porém, ele não tem fundamento algum na palavra. Agora, se ele é crescido, ele precisa estar o quê? Alinhado com a palavra. Então tudo aquilo que vai sair daqui, o camarada não vai sair colocando para dentro se não tiver respaldo algum.
E é justamente aqui que mora a problemática. As pessoas não crescem porque elas estão presas à primeira infância. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Elas estão presas a esse leite a vida inteira. Aí vive uma vida inteira, 10, 20, 30 anos, dependendo de pastor, precisando de pastor, dependendo de oração, dependendo do irmão, tá fraco para ir na igreja, irmão, ora por mim, e não sei o que. É isso. Não cresceu. Está na primeira infância, quer ver uma coisa? Se aborrece com qualquer coisa. Eu não estou falando para novo convertido não, hein? Eu estou falando para gente que já, que está mais careca do que eu. Impossível, né, gente? Está mais careca do que eu de igreja. Você quer discernir? Estou até pulando. Você quer discernir quem é maduro e quem não é? O cara que recebe uma afronta e se aborrece. Irmão, se perder a linha, é imaturo. E tem um monte de gente assim. Que você não pode falar um A que aborrece. Você não pode falar um B que não vem na igreja. Você tem que ter jeitinho para falar, mestra. Tem que ser todo cuidadoso. Porque se não tiver um jeitinho para falar, o cara some. Se o cara faz, ele não faz mais. Se o cara toca, não quer tocar mais. Se o cara prega, ele não quer pregar mais. Porque falou comigo e agora eu estou de bico e eu não gostei. É assim ou não é? E como isso, olha só, e como isso é uma problemática da igreja, a gente acaba se adequando a isso. Não, eu vou pisar em ovos. Gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nada pior do que você ter que andar pisando em ovos com as pessoas. Nossa mãe. É desabafo. Ó, não tem como. Não tem nada mais chato do que você ficar arrumando jeitinho. Porque o cara não cresceu. Você que puder anotar, anote isso. Crescer é uma escolha sua. Tá? É você que decide. Se você decidir viver como uma criança no teu espírito, a vida inteira você vai viver. Agora, se você quiser crescer, você também vai crescer. É engraçado que o apóstolo Paulo vai dizer, olha só, quando eu era menino, eu andava como menino, agia como menino, mas chegou um momento, olha só o que ele fala, que eu abandonei as coisas próprias de primeira infância. Então olha a ação do que ele está falando. Ele não está dizendo que Deus transformou ele em uma pessoa madura. Ele está dizendo que ele teve que abandonar as coisas de primeira infância. Então, é uma responsabilidade. Mestre Atalino começou a pregar aqui antes de mim. É uma responsabilidade minha e sua. É você que decide se quer crescer ou se tu quer continuar na primeira infância. Só que o problema é de que, se como a perspectiva de Deus não fosse suficiente, as pessoas que estão ao teu redor sofrem se você não cresce no espírito. Sabe? A igreja perece porque você está estagnado. Você está parado. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Tá? Então, ó, vamos botar esse negócio para dentro aí forte hoje, tá? Então, olha só. Esse foi o primeiro passo. Vamos lá para o segundo. Tá? Como eu sei que alguém é maduro? Segundo, é aquele que tem a consciência daquilo que somos em Cristo e daquilo que Cristo é em nós. Mas Taline já falou isso aqui. Eu já disse isso algumas semanas atrás, eu vou repetir. Isso aqui é doutrina. Se existe algo que a gente precisa ensinar à igreja, são justamente esses fundamentos. Olha, é impossível você receber isso aqui no teu espírito e você não crescer. Uma das coisas que fará você crescer é você ter a consciência daquilo que você é em Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura por dentro e por fora. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então olha só, eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura. Então tudo agora que está em mim são coisas próprias de Deus. Tudo que existe nesse lugar, chamado Jesus, onde eu estou, agora está sobre mim. Esse pensamento é um pensamento de alguém que já amadureceu no seu espírito, gente. E alguém pode perguntar, pastor, beleza,
Mas quando isso começa? Quando esse processo começa, eu preciso saber quando você nasce de novo. Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, você já nasceu de novo. Então você já está nesse lugar chamado Jesus. E se você já está nesse lugar, agora você precisa viver de maneira própria. Você precisa viver como essa nova pessoa, com uma nova mentalidade, com novas ações, de maneira diferente. Vivendo de uma maneira diferente, como o mundo vive. Né? Eu disse isso na quinta-feira e vou repetir. É totalmente diferente. Jesus disse, olha, o espírito que está agora em vocês é um espírito totalmente diferente do mundo. É um espírito que o mundo não pode receber e que o mundo não conhece. Sabe, então nós somos novos. Repita comigo, diga eu sou. Diga eu sou novo. É bem isso. Terceira coisa, ter o conhecimento daquilo que Ele fez por nós. Olha só, gente, isso aqui. Ter o conhecimento pleno daquilo que Ele fez por nós em sua morte, sepultamento, sua ressurreição, a ascensão e a sua entronização à destra do Pai. Você puder anotar, anote isso. Qual foi o resultado dessa morte de Cristo? De Cristo na cruz por mim. Qual é o resultado disso? Primeira coisa, cura. Segunda coisa, prosperidade. E terceira coisa, salvação. Vou repetir. Cura, prosperidade e salvação. Tá certo? Eu quero comentar agora um pouco sobre essas coisas. Você precisa entender que agora que você está nesse lugar chamado Jesus, você tem direitos como filho de Deus. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Para que Jesus foi para a cruz? Porque Ele assumiu o nosso lugar e agora Ele está na cruz. Por que Ele assumiu? Através da cruz, hoje nós recebemos cura, nós recebemos prosperidade, nós recebemos salvação. Então, se você nasceu de novo, você precisa viver essas três coisas em sua vida. O que você está querendo dizer, pastor? Você não pode aceitar viver uma vida de pobreza. Você não pode aceitar viver uma vida de doença. E você não pode viver uma vida de condenação. Porque Jesus, através da cruz, você quer ver? Isaías capítulo 53. Vai dizer o quê? Pelas suas pisaduras, nós fomos o quê, gente? O quê? Sarados. Ou seja, pelos seus machucados, pelas suas feridas na cruz. Ele assumiu isso e por intermédio disso, nós temos direito à cura. O que você está querendo dizer, pastor? Todas as vezes que a doença tentar pegar você, você precisa entender que através da cruz, a cura já foi liberada para a sua vida. Então o que eu vou fazer no dia que a doença tentar me pegar? Eu vou confessar essa verdade. Eu vou declarar, existiu alguém que morreu por mim na cruz, que ficou doente, que ficou enfermo, que sofreu para que eu viva a cura. Então, se eu creio nessa palavra, automaticamente a cura se manifesta sobre a minha vida. Quem está pegando, gente? Isso é pensamento de alguém que amadureceu no Espírito. E engraçado é que nós nunca vivemos dias onde os crentes têm ficado tão doentes. Não é verdade? E aí o apóstolo Paulo vai dizer, quem somos nós para invalidar, melhor dizendo, Paulo disse isso para Pedro. Quem somos nós para invalidar a cruz de Cristo? Sabe, quando eu nasço de novo, mas quando eu permaneço na primeira infância, quando não entendo o que foi liberado para mim na cruz, eu simplesmente invalido toda uma obra. Mestre Talino falou isso aqui, gente. Eu invalido toda uma obra que foi feita por mim na cruz. É como se eu dissesse para Jesus, Jesus, não valeu de nada você ter morrido por mim. Olha como isso é forte. É a mesma coisa. A Bíblia diz que ele mesmo sendo dotado de toda a riqueza no céu, ele se tornou homem e pobre, para que nós nos tornássemos o quê? Ricos, gente. Então você não pode aceitar, se você estiver vivendo isso, você não pode aceitar viver uma vida de pobreza. Você não pode aceitar viver uma vida de despensa vazia.
Isso pode durar um momento, mas como nós entendemos que Ele garantiu a prosperidade na cruz, a gente sabe que é só um momento, porque amanhã a prosperidade vai chegar para a nossa vida. Porque nós cremos na cruz de Cristo. Ele conseguiu isso para nós. Mas a gente precisa viver de maneira própria. Pega o macete aqui, ó. No dia da despensa vazia, a gente precisa se comportar como alguém que é próspero. Isso é fé. Lembra daquilo que Tiago disse? A fé sem ação é morta. Então eu preciso agir com base em algo que eu estou crendo. Então, se eu creio que através da cruz Ele garantiu prosperidade, eu preciso me comportar como alguém que é próspero. O pau pode estar quebrando, pode não ter nada na minha despensa. Eu posso estar desempregado, mas eu me comporto como alguém que é próspero. Automaticamente o que vai acontecer? Amanhã a porta que estava fechada vai abrir. Amanhã a despensa que estava vazia vai encher, porque eu me comporto como alguém que é próspero. É como se eu dissesse para o Senhor: Senhor, valeu a pena você ter morrido por mim na cruz. E eu vou viver isso. Quem está pegando isso, gente? Você tem que pegar isso. Tiago também disse, não sejam ouvintes, mas sejam praticantes. A gente precisa praticar a palavra para que o efeito aconteça. A questão da salvação é a mesma coisa. A mesma coisa. Nós recebemos o mesmo tipo de vida de Deus, que é o Zoe. O mesmo tipo de vida nós recebemos por intermédio da cruz. É uma nova natureza. A gente precisa colocar isso para dentro. Eu não sei se você está percebendo, eu estou falando tanta coisa. Se a gente puder resumir isso tudo que eu falei, faltam 10 minutos para eu terminar. Isso tudo que eu falei se resume em uma única coisa: justiça. Justiça. Uma justiça que foi feita por nós na cruz. E assim como eu disse para vocês, foi algo que Deus colocou no meu coração. A gente é tão rápido para responder as coisas. E detalhe, nós somos mais rápidos para responder as coisas que são naturais, as coisas que são daqui. Não é assim? Aquilo que se manifesta aqui, eu respondo aqui de maneira rápida. Quando na verdade Deus não nos fez para ser pessoas carnais e nem pessoas naturais, mas Ele nos fez, diz a palavra, para ser pessoas espirituais. E é justamente nessa questão espiritual que nós somos lentos às vezes, principalmente na questão daquilo que somos quanto justiça de Deus. Sabe, se existe algo que a gente precisa investir, gastar tempo em ensinar e falar, é justamente essa questão da justiça. Porque é isso que vai transformar a sua vida. Então olha só. Eu falei sobre ter o conhecimento pleno. Outra coisa é ter o conhecimento dos nossos direitos quanto filho de Deus. Como eu disse, em Romanos vai dizer que agora nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos e nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com quem? Com Cristo. Sabe o que é ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo? É ser herdeiro de maneira igual. É ser herdeiro. Você consegue pensar nisso? A Bíblia diz que quando Cristo morreu e Ele ressuscitou, Deus deu a Ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Agora Ele está assentado à destra de Deus, dotado de todas as riquezas, de todo o poder. Agora o texto vai dizer em Romanos que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro de maneira igual. Beleza. Deixa eu falar para você uma coisa. Não vamos longe não. Alguém pode me dizer, desde o momento em que a Bíblia começa a revelar Jesus para nós, alguém aqui já viu Jesus ficar doente? Alguém? Não, né? Jesus era pobre? Oi? Jesus em algum momento se comportou como alguém que não era salvo? Hã? De maneira igual.
Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. O que você está querendo dizer, pastor? A gente precisa viver, a gente precisa viver da mesma maneira como Jesus viveu. Isso é punk pra caramba. Alguém aqui acha impossível a gente viver assim? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É possível a gente viver um tipo de vida plena, de acordo com a palavra de Deus, gente. Aleluia. Palavra nos garante isso. Sabe? Não dá pra gente viver mais enganado, não. Vou fechar. Outra coisa que eu quero falar para você. Nós precisamos ter a ciência do fato de que Jesus já derrotou o diabo e seus demônios e todas as forças e principado das trevas, tá? Através da cruz. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Em nome de Jesus, vamos parar de dar poder pro diabo, gente. Ainda bem que você vibrou comigo agora. Vamos parar de dar poder ao diabo. A palavra nos garante que através da cruz o diabo já foi derrotado. Sabe o que é mais engraçado? É que a palavra mostra para nós que Jesus, através da cruz, derrotou o diabo. Foi só por um momento? Não, foi de uma vez para sempre. E olha só, isso não é coisa só de nova aliança, não. Vamos voltar lá. Assim, quando Adão e Eva pecaram, você já sabe dessa história. Agora Deus chama eles para perto, cobre a nudez dos caras, resolve lá o que tinha que resolver e fala para a serpente o seguinte: chegará o dia em que se levantará um que esmagará o quê? A sua cabeça, debaixo dos pés da igreja. Olha só. Debaixo dos pés de quem, gente? Da igreja. Ou seja, isso já revela uma autoridade, um poder que está sobre a igreja e que destrói o inferno. Quem está pegando o que eu estou dizendo? E o que eu mais vejo por aí são pessoas atribuindo coisas ao diabo, dando poder ao diabo, quando na verdade o diabo já é um inimigo derrotado. E é dessa maneira que nós devemos nos comportar. Quem está pegando o que eu estou dizendo? A gente precisa aprender isso. A igreja precisa aprender a se apoderar de um poder que já foi liberado sobre ela. Aleluia. Sabe? Então, quando a gente faz esse pacote todo que eu falei, a gente amadurece, tá? Então, olha só para eu fechar aqui, rapidinho, vou falar rapidão. Cinco sinais, tá? 5 sinais de uma maturidade espiritual. O primeiro sinal, isso está lá em Hebreus capítulo 5, a gente já falou. O primeiro sinal de uma maturidade espiritual é ter um desejo por alimento sólido. Eu não sei você, mas quando a gente começa a crescer, teve gente que até riu, ó, Silvana. Quando a gente começa a crescer no espírito, cara, não dá pra gente se alimentar de qualquer coisa a mais. Verdade. Cara, eu não tô menosprezando meus colegas pastores, não é isso. Muito pelo contrário. Mas tem certo tipo, o que eu tô querendo dizer? Quando você conhece a verdade, quando você conhece a substância, é isso. Quando a gente conhece a substância da palavra de Deus, cara, não é qualquer palavrinha que vai te alimentar, não. Não é qualquer leitinho, não é qualquer coisa de primeira infância que vai matar tua fome, não. Não é verdade? Aí alguém me pergunta, por quê? Porque você já cresceu. Então, se você já cresceu, você precisa se alimentar de coisas próprias dessa maturidade. Não dá pra você ser crescido e eu tentar te dar leite. Verdade. Você vai ouvir 5 minutos da minha palavra. Se ouvir 5 minutos, não vai dar. Então a gente precisa, olha só, é um sinal. Sabe, isso aqui foi bom pra mim hoje, porque tem momentos que eu fico me auto-criticando, que eu fico assim, Senhor, não consigo ouvir nada. Tem cada coisa que eu ouço por aí que eu fico, cara, não é isso, cara. Fica aquele senso de coisa. Eu fico, não, o caminho não é esse, não é isso. Não, tá mais ou menos, tá quase lá. Então, o que é isso? É que a gente cresce. E quando a gente cresce,
Não dá mais pra gente botar a toalha no pescoço e nem a cueca por cima da calça. Não dá, a gente precisa crescer. Né? Não dá mais, a gente precisa crescer. Então, quando a gente entra nessa questão aqui que eu estou falando, ainda bem que você está entendendo, é porque é um sinal de que a gente está alcançando essa expectativa do coração de Deus, gente. Isso é importante, tá? Outra coisa, um segundo sinal de maturidade espiritual é uma impermeabilidade às ofensas. Você não vai ficar ofendidinho com qualquer coisa que você ouvir. Né? Mesmo que a palavra seja dura, talvez, mesmo que alguém te chame a atenção, mesmo que alguém te corrija, isso é um sinal de maturidade. Sabia disso? Quando você chega num nível em que nada te ofende mais, você cresceu. Você cresceu, cara. Eu disse isso aqui uma vez, eu vou repetir para você. Toda pessoa que faz uma afronta a você, ela faz uma afronta a você aguardando uma resposta. É só por isso que ela te afronta. Agora, você quer matar essa pessoa? Você quer, desculpa a expressão que eu vou dizer, você quer acabar com a vida dessa pessoa? É quando ela te afronta, é quando vem algum tipo de afronta, é quando o inferno te afronta e você não dá resposta alguma. Dói, hein? Dói. Chora. Porque você entende aquilo que o apóstolo Paulo diz. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta é contra o inferno. Então, se carne e sangue vier te ofender, isso é para você, hein? Se carne e sangue vem te ofender, a sua resposta é o silêncio. E vou te dizer, o silêncio é a escada que vai te levar para a vitória. Pega isso aí, tá? Pega isso. Quando alguém te ofender, você, opa, armadilha, igual aquele negócio que a gente viu outro dia, armadilha de Satanás, né? Beleza, vou fechar. Outra coisa, um dos sinais de maturidade, o quarto sinal de maturidade. Não, é o quarto. É o quarto. O primeiro, desejo de alimento sólido. Segundo, uma impermeabilidade às ofensas. É isso mesmo, gente. Desculpa. Obrigado, Aline. Ia pulando. Uma consciência formada, vai lá, coloca aí. Uma consciência formada pela palavra e não por opiniões humanas. Romanos capítulo 14, isso aqui eu quero ler. Romanos capítulo 14, verso 1. Esse é o terceiro sinal de maturidade, ó. Uma consciência formada pela palavra e não por opiniões. Vamos lá. Romanos 14, verso 1 diz: deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseje unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não o censurem por ele ter ideias diferentes às suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Por exemplo, não discutam com ele a respeito de comer ou não carne. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso, porém, outros têm a fé mais fraca. Pensam que está errado e não comerão carne alguma. Eles preferem comer verduras a comer qualquer espécie de carne. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne não devem desprezar aqueles que não a comem. E se você faz parte daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou, aqueles que comem, não acusem de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou. Então olha só, gente. A gente precisa ter uma consciência formada na palavra de Deus daquilo que é errado e daquilo que não é. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço. Gente que recebe uma palavra aqui e fica com a palavra aqui. Chega ali, recebe uma outra palavra e já muda de ideia com a primeira palavra que ela recebeu. E aí houve uma terceira pessoa e já mudou de ideia. Você conhece gente assim?
que muda de ideia de acordo com aquilo que vai ouvindo. Porém, aquele que é maduro no espírito, ele não é levado por qualquer doutrina, ele não é levado por qualquer tipo de palavra. A consciência dele está cativa à verdade da palavra de Deus. Eu vou fechar agora, eu só quero te dar um exemplo disso, do que eu estou falando. Eu estava no... O que foi? Eu estava no trabalho essa semana, alguém veio me perguntar. Tava uma briga, porque onde eu trabalho, a maioria é cristão, tem muitos pastores lá. E eu estava no laboratório trabalhando e estava uma discussão de crentes do lado de fora. E eu abri a porta do laboratório e eu fui olhar o que estava acontecendo no meio da produção. E uns dizendo, é errado, o outro dizendo é certo, o outro dizendo é errado, o outro dizendo é certo, o outro dizendo é errado. Aconteceu essa semana, aconteceu isso é certo, e não sei o quê. E alguém me chamou, pastor, vem cá. Eu falei assim, cara, não me coloca no meio disso. Não, porque a gente está discutindo aqui. É certo ou não é certo? É certo crente comer doce de Corme Damião? Que furada, hein? Tu tá rindo. É certo ou não é? Porque eu sou cristão há 10 anos. Eu duvido que eu deixe um filho meu botar a mão num troço daquele. Aquilo é oferecido ao diabo e não vai comer porque não vai, tal. Aí o outro, não, mas não tem problema nenhum de comer. Eu sempre comi, nunca passei mal. Cara, me divirto com essas coisas. Eu nunca comi. Eu sempre comi, nunca passei mal. Meus filhos comem, eu pego mesmo e dá. Você que não come pode pegar e me dar que eu como. Debochando um do outro, gente. Mas uma briga que vocês não têm noção. Os caras, o César vermelho, eu posso falar o nome dele aqui que não tá gravando? Vermelho, irado com aquilo. E ele falou, pastor, você é pastor sério, você é o cara da palavra, me mostra na palavra. Eu falei, gente, vamos deixar isso para depois. Vamos trabalhar. Não, a produção parou. Aí eu fui lá, peguei a Bíblia. Depois, se você quiser abrir, você até abre aí. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. Paulo vai dar uma aula. Eu vou te falar, o cara para ser crescido. Eu me empolgo com Paulo, cara. Porque ele sabe tudo. Não tem um assunto, não tem nada. Até do Corme Damião, o cara sabe. Sério, eu fico empolgado. Cara, olha só o que eu vou falar. Aí Paulo vai... Vamos lá, vamos ler. Vamos, por favor. Eu vou fechar agora, prometo, mas eu preciso te ensinar isso hoje. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos fazer o seguinte, a partir do 23, é melhor. A partir do 23, olha o que ele vai dizer, ó. 10, 23. Certamente, vocês são livres para comer alimentos, olha só, gente, oferecidos aos ídolos, se assim o quiserem. Não é contra a lei de Deus comer tal carne, porém, isso não significa que vocês deveriam comê-lo. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa ou a coisa mais edificante. Não pensem só, olha só que legal, não pensem só em si mesmo. Procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Eis o que vocês devem fazer. Comam tudo o que for vendido no mercado. Não perguntem se a carne foi oferecida a ídolos ou não, por causa da consciência de vocês. Porque do Senhor é a terra, aleluia, e todas as coisas que nela existem. Se um incrédulo convidá-lo para uma refeição, vão, aceitem o convite, se assim o desejarem. Comam de tudo quanto estiverem sobre a mesa, porém, não perguntem nada por causa da consciência de vocês. Entretanto, se alguém avisar-lhes, veja isso, que essa carne foi oferecida aos ídolos, então não a comam. Por causa do homem, preste atenção nisso, gente, por causa do homem que lhes disse isso, e por causa da consciência. Isso é, da consciência dele e não da sua. Pois porque a minha liberdade deveria ser julgada pela consciência do outro? Se eu posso agradar a Deus agradecer a Deus pelo alimento e saboreá-lo,
Por que devo ser condenado só porque outro pensa que eu estou errado? Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem outra coisa, ou qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, não sejam motivo de tropeço para alguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que eles sejam salvos. Meu Deus do céu. Arrasou. Aí você leu tudo isso? Li tudinho. Aí depois que eu terminei de ler, eu falei assim, entendeu, irmão? Ele disse, entendi. Mas eu quero bem explicar isso aqui. Eu vou explicar a tua dúvida, Simone. Eu vou explicar. Essa é a melhor parte. Paulo está estabelecendo para nós maduros no Espírito. Pega isso. Paulo está estabelecendo para nós maduros no Espírito. Existe uma coisa chamada discernimento. Nós não podemos ser inconsequentes. A nossa liberdade não pode gerar escândalo naqueles que não têm o mesmo nível de fé que nós. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você entendeu isso? A minha liberdade não pode gerar em mim vaidade. Anota isso, isso aí é bacana. Saiu aqui, então pega. A minha liberdade não pode gerar em mim vaidade a ponto de eu fazer o que eu quero fazer. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Paulo estabeleceu aqui duas situações. Paulo começa o texto, Paulo diz o seguinte: se um incrédulo... Então Paulo não está falando de outro crente, Paulo está falando de um incrédulo. Ele está dizendo, se um incrédulo te convidar para fazer uma refeição, coma de tudo. Olha só. Coma de tudo que estiver na mesa e não pergunte qual é a procedência do negócio. Mas coma. Se alguém lhe alertar, olha só, mas se um irmão, já mudou a figura, vocês estão entendendo? Mas se um irmão, ou seja, alguém que professa a mesma fé que você, vou melhorar o negócio, um crente. Se alguém professa a mesma fé que você e te avisar, irmão, não coma, porque isso é oferecido, então não coma. Mas não por conta da sua própria consciência, mas por conta da consciência do irmão que te avisou. Porque se você comer, você pode fazer esse irmão que professa da mesma fé que você tropeçar, porque ele não tem o mesmo nível de fé que você. Então, não por sua própria consciência, mas por consciência do irmão que te avisou, não coma. Deu para pegar? Aleluia. Por conta dele. Olha só o que Paulo fala. Porque para mim, eu já não faço mais o que eu quero. Mas tudo o que eu faço, olha só, é aqui que está a questão do negócio, eu vou fechar. Olha o que Paulo diz. Porque tudo que eu faço, eu já não faço mais pelos meus próprios desejos, ou interessado naquilo que gosto ou não. Olha só o cara que é crescido. Ele diz, mas tudo que eu faço, faço a fim de agradar ao próximo. Porque quando eu agrado o próximo, eu aproximo esse próximo da fé. Eu aproximo esse cara da salvação. Do contrário do que muitas pessoas dizem, não, eu não vou comer. Não, isso aí é oferecido, eu não vou botar a mão. Não, porque não sei. Isso afasta as pessoas da fé. Mas a nossa missão não é afastar as pessoas da fé. Mas a nossa missão é trazer esse que está perdido, aproximá-lo da fé, gente. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Os teus conceitos, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não pode afastar os incrédulos da fé em Cristo. Deu para pegar? Eu sei que você cresceu lá na igreja, eu sei que você aprendeu, mas olha só, fica com isso aqui que é bem melhor. Aleluia. Não, porque alguém disse, não. A nossa missão, Deus levantou a IGAP, Deus levantou essa igreja para aproximar as pessoas da fé. Deu para pegar, gente? Deu para pegar aqui? Amém. E eu finalizo.